Olá, meninas, tudo bom? Hoje é terça-feira, 9 de outubro de 2018. Hoje nós estamos no nosso 16º dia do propósito Caminhada de Oração 3. O tema de hoje é para onde irei se só tu tens a palavra de vida eterna. Os versículos vão ser o capítulo 6 de João, versículos 60 a 69. Talvez daqui para frente nós não vamos estar falando, o nosso devocionais não vai estar baseado no livro de Esther, porque eu acho que eu falei tudo que tinha que falar sobre a vida de Esther, mas nós temos outras coisas que, que eu quero compartilhar com vocês e, na verdade, tudo vai convergir para a vida que nós aprendemos numa vida de Esther, a vida de consagração, uma vida de preparo, né? Uma mulher que entendeu os preparos do Senhor na vida dela para cumprir grandes projetos. Então, vamos lá? Bom, quando vocês tiverem tempo, leia o capítulo 6 todo desse livro de João, que é maravilhoso. Continuem também lendo o livro de Daniel, um capítulo por dia, para vocês entenderem esse paralelo de que o livro de Esther, ela era uma mulher em busca de consagração, santificação, ela entendia os preparos que Deus estava ali conduzindo ela. E o livro de Daniel é quase a mesma coisa, porém é um homem, né, que vive ali um momento que ele tem também que se consagrar, que se separar, que aprender a passar pelo processo e para chegar no fim de cumprir um grande propósito. Mas então vamos lá para o capítulo de hoje. Bom, no capítulo 6 do livro de João, tem várias histórias dentro desse capítulo. Então, tem a multiplicação de pães e peixes logo no começo, tem que Jesus andou sobre o mar, tem que depois Jesus começa a explicar que ele é o pão da vida. Quando ele começa a explicar que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu, vem a murmuração dos judeus, ali no versículo 41, que começa a criticar aquilo que ele está falando. E aí agora vai ser onde nós vamos ler a continuação de tudo isso que ele viveu e o que aconteceu aqui. Então, no versículo 60 fala assim: Muito dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, né, disseram, depois de ouvido tudo que Deus falou, Jesus estava contando ali, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Jesus estava vendo ali, irmãs, que o coração de muitos já não estavam ali com ele. O coração de muitos estavam criticando, né? Então Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? Versículo 61. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Ora, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem não havia e quem o havia de trair. E ele prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito: ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe der, não me tiver concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura também não quereis ir vós? E respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Se nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus ele não tinha só os 12 discípulos, né? Os 12 eram os escolhidos, separados mesmo, para andar mais intimamente com ele. Mas a Bíblia fala que ele tinha muitos discípulos. A Bíblia fala que ele tinha 70 discípulos. E depois que, desse capítulo de João 6, que eles começam a ver certas coisas, Jesus fazendo certas coisas ali, a multiplicação dos peixes, ele andar sobre o mar, essa explicação de que Jesus era o pão da vida, muitos não conseguiram ter força para continuar caminhando com o Senhor. Foi demais para a cabeça de muitos. Essa palavra, irmã, ela está queimando no meu coração há algum tempo já, esse ano, talvez, desde o começo do ano. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A canção que eu vou deixar hoje ela é extremamente importante
Eu desejo que vocês escutem, porque ela completa completamente, essa é boa, né? Ela completa o devocional. Foi através dessa canção que o Espírito ministrou mais profundo no meu coração sobre isso. Para onde iremos nós? Nós temos vivido dias, irmãs, que é isso aqui que está acontecendo, né? As coisas de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, os princípios de Deus, eles vão ficar mais difícil de ser aceito, de ser entendido, de ser compreendido. E por causa disso, como disse aqui no versículo 66, esse triste versículo, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Muitas vezes, irmãs, nós estamos esperando a grande tribulação, as tribulações, né? A gente fica ali, ai, não, se eu passar por uma tribulação, eu vou te ser fiel, eu não vou negar o Senhor. Mas, na verdade, e infelizmente, muitos de nós temos feito isso já a cada dia, a cada manhã, infelizmente, nós temos negado o nome do Senhor, nós temos abandonado o Senhor, porque vai ser muito difícil a cada dia servir realmente a Cristo, porque nós vamos estar andando numa maré muito complicada, nós vamos estar andando contra uma maré muito difícil. E o mais difícil e triste que eu tenho visto nos últimos dias é que é o nosso próprio povo está apartando do Senhor e não está nem percebendo. Então, nesta manhã, o que eu quero deixar nesse devocional é um despertar no nosso coração, que nós possamos dizer todos os dias para o Senhor: para onde eu irei, Pai, se só Tu tens a palavra de vida eterna. Nós não precisamos, irmã, esperar passar algo difícil na nossa vida para a gente entender isso. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma experiência com Deus. Porque se nós não tivermos uma experiência com Deus, se nós não alimentarmos a nossa fé, que é através da palavra de Deus, de ter um entendimento, de ir quebrando sofismas e quebrando paradigmas, coisas que estão na nossa mente, porque a palavra de Deus disse: não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. A cegueira espiritual está muito grande, irmãs. A cegueira espiritual está algo muito forte. Então, cego guiando cego e a gente achando que está tudo ok. Então, somente o Espírito Santo para nos conduzir. Vai ser dias que a gente vai conhecer as árvores é pelos frutos. Não é pelo muito falar, não é pelo grande chamado, não é pelo grande ministério, não é pela grande obra, é pelos frutos. Né? Então, está chegando esse tempo do joio ser separado do trigo, dos frutos. Como é que é os frutos, né? Às vezes nós vamos ver pessoas eloquentes, sendo levantada e falando bonito, falando a palavra de Deus, mas onde é que estão os frutos? E os frutos, eles não são a aquela casca por fora, aquele fruto de, mas essa pessoa ganha muitas almas, essa pessoa, ok, isso são frutos do ministério, mas os frutos maiores são os frutos do Espírito, o fruto na vida da pessoa, né? O fruto de amor, de compaixão. Vamos ler Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, para a gente entender melhor o que eu quero dizer. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu vou já parar por aqui que eu quero dizer uma coisa. Eu estava até comentando isso ontem com uma pessoa. Eu não gosto dessa frase, né? Os últimos dias. Porque dá a impressão, não tô falando que a Bíblia está errada, irmã, pelo amor de Deus, estou dizendo assim, nós temos a entender essa interpretação, os últimos dias, né? Existem os últimos dias que Deus vai fazer todas as coisas, mas os últimos dias, muitos de nós pegamos assim, tá longe, né? Tá longe, isso não é para agora não. Então eu não gosto muito dessa expressão da gente deixar tudo só por os últimos dias. Então já vou alertar isso aqui, os últimos dias. Nossos últimos dias pode ser hoje. Nós não sabemos o dia que a gente vai partir,
não é verdade? Então, assim, nós estamos vivendo sempre os últimos dias. Não é aquela coisa distante dos últimos dias. Então, vamos lá. Sabemos, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres do que de amigo de Deus, tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Ele foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, consegue cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Deixa eu ver se era só até aqui. Não, vamos um pouquinho mais. De modo que Jane e Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente, repobros quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todo evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo falando para Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento e o propósito de fé, longanimidade, amor e esperança. Então, irmãs, aqui está dizendo como é que vai ser os homens, como é que vão ser as pessoas, como é que as pessoas vão estar se tornando nos últimos dias. E esses dias já começaram, né? É o que eu estou falando. Não vamos esperar achar que é só lá para sabe Deus quando, né? Já é agora. Quando nós começamos a ler as características desses homens, que eles vão ser egoístas, avarentos, ingratos, desobedientes aos pais, nós já estamos vendo tudo isso. Agora, uma parte que eu quero falar para nós, porque nós estamos num grupo de mulheres, nós estamos num grupo buscando nos aperfeiçoar mais. Aqui está falando que entre esses tipos de homens, entre tipos de pessoas, vão se encontrar os que penetram sorrateiramente nas casas e eles conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. São mulheres que aprendem sempre, mas jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Isso é algo que está acontecendo muito também. O que nós temos tido de palavras maravilhosas nos últimos tempos. Uma unção que Deus derramou sobre os servos dele. Você abre a internet e está jorrando palavra de tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, tudo quanto é tema. Entendeu? Você vai na igreja, são homens maravilhosos trazendo a palavra de Deus. Mas o povo aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Sabe, a gente aprende, mas não consegue fluir numa verdade. Não consegue se libertar de coisas tão pequenas, muitas vezes, que nos prendem. E eu falo de mim mesmo, né? Então, às vezes eu falo, meu Deus, isso aqui é tão simples, por que que eu não estou liberta disso ainda? Então, assim, está falando aqui também, no versículo 6 do capítulo 3 de Timóteo, 2 Timóteo, que vão entrar pessoas sorrateiramente e elas vão cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, de conduzidas de várias paixões. Quando eu faço esses devocionais, o propósito desses devocionais, falo sempre para que as pessoas entendam por que é o propósito do devocional. Por que eu falo tanto de nos organizar, de cuidar da nossa vida? Porque as mulheres que estão sendo cativadas pelo inimigo, levadas cativas, são as sobrecarregadas. Mulheres que estão sobrecarregadas, tá? E o sobrecarregar, quando você está sobrecarregada, você começa a ter tendência ao pecado, porque você começa a murmurar, porque você não vai ter gratidão, vai estar falando aqui, se torna como esses homens aqui que são ingratos. A gente vai estar distraído com as coisas,
né? A gente vai estar distraído com o pecado. Então, assim, nesta manhã, a gente entender para onde a gente vai. Não há outra saída, irmãs. Não há outra saída. Ou a gente fica com o Senhor e mergulha fundo em servir realmente a Deus, ou faz como esses discípulos que não estão aguentando o arrochar e abandonam o Senhor. Mas o triste é que é igual a palavra diz, eu tenho contra ti que não é morno e nem frio. Aliás, não é frio nem quente, você é morno. Porque hoje em dia é o que está acontecendo, né? Antigamente as pessoas não aguentavam servir ao Senhor e desviava mesmo. E aí você falava, esse é cristão e esse está desviado, esse não aguentou a pressão do mundo. Hoje em dia não existe desviado, né? Hoje em dia tá tudo dentro tudo mesmo balaio. Tá todo mundo ali dentro. Estão desviados dentro da casa do Senhor, mas também não saem. Mas também não estou mandando ninguém sair, né, irmãs? Fica na casa do Senhor mesmo, que uma hora o Senhor te toca. Mas tá tudo misturado. E o Senhor pergunta para nós hoje, né? Vocês vão. Aqui está a pergunta que o Senhor faz para a gente. Então perguntou Jesus os 12: Porventura querei também vos retirar-vos? Vocês também querem se retirar? Vocês também querem me deixar? Também está difícil para vocês entenderem as minhas palavras? Jesus perguntando para os discípulos, né? Tá difícil para vocês entenderem a minha proposta de vida eterna? Tá difícil para vocês entenderem que eu amo vocês com um amor tão grande, que tudo que eu faço para vocês é para livrar vocês da morte, do pecado, da destruição, que eu quero trazer paz na vida de vocês, que eu quero levantar vocês, eu quero usar vocês, eu quero que vocês reinem comigo quando eu voltar. Tá difícil para vocês isso? Vocês querem ir também? Foi isso que Jesus perguntou. E Jesus pergunta hoje, nesta manhã, para nós. Vou ler de novo porque esse versículo é de doer o coração, o 66. À vista disto, muito os seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. E Jesus pergunta aos 12: Porventura quereis também vos retirar? Todos os dias o Senhor nos pergunta isso. Todos os dias, quando nós temos que abrir mão do pecado, quando nós temos que permanecer na nossa fé. Aqui está falando em Timóteo que são homens que negam o poder. Negam o poder. E a pressão do mundo é isso, que a gente abre mão das coisas de Deus. Que a gente começa a pensar, não, o mundo não é mais o mesmo, a gente não pode pensar assim, isso é coisa velha, isso é coisa arcaica. Eu não estou falando de ser religioso e não ter uma mente aberta para aquilo que Deus está fazendo, porque a Bíblia diz que Deus, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, ele é um Deus de novidade de vida, mas a palavra dele é imutável, imutável. Ele é o mesmo hoje e eternamente será para sempre. Então, irmãs, que nós possamos meditar nisso. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Quando nós vimos ali a vida de Esther, para onde ela podia correr se não fosse para o eterno? Se não fosse entender que existe um Deus que ainda faz milagres. Ele ainda faz milagres. E ele não tem feito mais, irmãs, sabe por quê? Por causa desse 2 Timóteo. Por causa desses homens que estão desta maneira, arrogantes, presunçosos, amantes de si mesmo, né? E esses homens, eles não são os que estão no mundo só, eles são os que estão dentro da casa do Senhor. Muitas vezes são os que estão comandando tudo. Então não tem como o Senhor fazer milagres, porque ele não divide a glória dele com ninguém, não é mesmo? Então que o Senhor hoje possa falar ao nosso coração. Leia depois. Aqui está falando que eles têm forma de piedade, no versículo 5 do capítulo 3. Tem forma de piedade, mas negam, entretanto, o poder. E a Bíblia fala, foge destes. É tempo da gente observar com quem a gente anda. É tempo de observar e reavaliar o que a gente crê. É tempo da gente reavaliar o que a gente quer para a nossa vida. A gente tem colocado, às vezes, confiança em homens, esperança em coisas, em homens. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem.
E a gente não tem colocado a nossa esperança no Senhor. Quando Jesus diz aqui, vocês também querem ir? Então, irmãs, vamos ter essa consciência de que, se eu passar por uma grande tribulação, eu não nego Jesus. Mas talvez nós estamos negando ele durante o dia, todas as manhãs. Nós negamos ele quando nós não queremos ler a palavra. Nós negamos ele quando a gente não tem força para fazer um jejum. Nós negamos ele quando nós não demonstramos amor. Quando a gente guarda no nosso coração uma raiva, uma ira e fala comigo é assim mesmo, as pessoas têm que aprender a me respeitar, eu vou ficar mais na minha e eu não vou dar o braço a torcer. Estamos negando a palavra. Porque a Bíblia diz perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7. A Bíblia diz amar o próximo como a ti mesmo. Né? A Bíblia diz para a gente amar a palavra de Deus. Então, assim, tudo que nós deixamos de fazer para ser melhores espiritualmente, para estar mais conectado com o Senhor, nós estamos negando o Senhor. E outra coisa, os alvos desses devocionais é para dar um despertar para a gente. Porque um despertar e abrindo um pouco de chance para que o Espírito Santo nos toque de uma maneira profunda. Nos toca de uma maneira profunda, porque o que vai permanecer de pé nesses últimos tempos é a nossa experiência com o Senhor. Mas não é a nossa experiência com o Senhor na carne. Não é vivendo o que a gente acha que é o que a palavra diz. Né? Nós temos que alinhar nossa vida com o que a palavra diz. O que a palavra tem dito de nós? Será que nós temos achado difícil servir ao Senhor nesses últimos tempos? Então, que o Senhor nos dê força, que o Senhor fale conosco e o segredo de tudo, firme os seus pés na palavra e alinhe os seus caminhos com a palavra. Que nós não venhamos ser como essas mulheres que aprendem e jamais chega ao conhecimento da verdade. Não é verdade o que está acontecendo nesses últimos tempos? Tantas pregações. Tem mulheres que, eu sou uma delas, às vezes a gente fica o dia inteiro ouvindo pregações, eu amo. Eu tô lavando vasilha, eu tô ouvindo alguma coisa, eu tô sempre com uma pregação guardada para a próxima etapa, porque tem muita gente boa que Deus está levantando, muitos ensinos maravilhosos, mas nós precisamos botar em prática. Amém? Então tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor e vamos com a graça de Deus. Senhor, muito obrigado por este dia. Senhor, é uma palavra de confronto. Para onde iremos nós? Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixe afastar do teu caminho. Não nos deixe afastar da tua presença, da sua vida, do teu amor. Tem misericórdia de nós. Paizinho, nos esconde na fenda da rocha. Livra-nos, Pai, dos nossos pés escorregar. Livra da gente envergonhar o teu nome. Livra, Senhor, da gente deixar os teus caminhos. Ô papai, nós não queremos ser filho pródigo, Senhor. O Senhor está de braços abertos esperando os teus filhos e nós queremos estar na casa do Pai. Se por acaso alguém que está ouvindo esse devocional estiver sentindo que está afastando lentamente, volte para a casa do Pai. O Senhor está ali te esperando de braço aberto. Ele quer colocar aquele anel no seu dedo que vai te valorizar, que vai te selar, que vai mostrar que você faz parte do reino dele. Ele quer colocar novas vestes. Ele tem tantas coisas para nos dar, mas nós precisamos caminhar no caminho do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Toma as nossas vidas na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.